Olha, eu recebo esse convite com muita honra e muito orgulho. Quero agradecer a professora Elisa, que esteve na minha escola e me fez o convite partindo de vocês, da instituição, dos alunos, da organização. Fico muito feliz mais uma vez de poder participar desta universidade, de compartilhar, de aprender em conjunto com essa universidade. Eu fico muito feliz. Agradeço de coração todos vocês. Nós vamos conversar sobre a formação, o processo de formação de leitor, especialmente na primeiríssima infância, onde eu atuo, sou diretora de educação infantil. Nunca quis, sempre gostei de trabalhar com o ensino médio acima. Para mim foi um desafio muito grande quando eu fiz o concurso e passei muito bem. E aí sobrou a educação infantil. O que fazer? O que eu fiz? Li muito mais. Quadrupliquei a leitura para entender esse processo. Estou há quase 10 anos porque eu amei. Me apaixonei. Porque eu sei que ali germina. Ele é encantador. Eu fico muito feliz de ter uma sala repleta de formadores de novas consciências. Uma sala repleta de pessoas que vão pensar nessa nova semeadura. Isso é emancipatório, isso é importantíssimo, isso é imprescindível. E nós começamos na minha escola a partir de tudo é a leitura, que deve começar na casa, até porque a educação ela é uma corresponsabilidade. Ela é um direito de todos, inalienável, e ela é um direito, um dever do Estado e da família. Então, os dois são corresponsáveis. Os dois têm que fazer a sua parte. Os dois têm que ser responsabilizados se não o fizerem. Né? Corremos o risco do fracasso se os dois romperem relações, se os dois falharem. Eu vou tentar ser o mais breve possível, usar um tom de voz que não canse muitas vezes, para a gente poder, nesse curto momento, refletir sobre isso. E num outro momento, né, uma outra, olha, estou me sentindo, desculpa que eu me sinto, me perdoem, a gente se sente bem, se sente em casa, especialmente quando se fala com quem vai formar alguém, né? Porque a licenciatura, ela é formidável, gente, ela é uma coisa maravilhosa. E aí, no meu roteiro, que eu elaborei, bem simples, nós temos ali, antes de costurar essa ideia de como formar o pequeno leitor, primeiro que na minha escola, quando eu assumi a gestão, nós tínhamos uma sala escura com estantes altas, né, meio assim, capengas para cair alguma coisa. O primeiro passo que eu fiz foi cerrar todas essas estantes para que a criança, como eu recebo crianças a partir dos 4 meses, são bebês, eles possam, com o tempo, engatinhar, sem saber ler, manusear o livro. É aí que eu começo, é aí que a gente começa, é aí que a escola começa. É ofertando, oferecendo. É aí que a prática da leitura se inicia. Também a família tem que fazer a sua parte, lendo para o seu filho. Lendo, permitindo que a criança entre em contato com o livro, mesmo que não saiba ler. É aí que está a chave. Não existe segredo, não existe fórmula nenhuma. Para se construir esse cidadão em construção, nós precisamos ofertar o livro. Em abundância? Talvez, mas com qualidade. O mínimo tempo que a mãe diz que não tem, a família diz que não tem, essa fluidez de hoje. Mas a tela tem. E a tela eu crio teleguiado. A tela eu crio criança teleguiada. A tela eu crio bolhas teleguiadas. E essas bolhas teleguiadas às vezes votam. E às vezes mudam os ditames do país, por exemplo. Então nós temos que tomar cuidado, nós somos formadores. E isso, a leitura tem um poder. Por quê? Nós vamos trabalhando a leitura com a criança até que ela adeque em seu contexto de vida o que deu. Nós temos um país onde a metade não lê. Nós temos um país, segundo rankings nacionais e internacionais, que dizem que nós temos mais de 30% de analfabetos funcionais. Isso é grave. Concordem comigo que é uma população que não lê, é uma população facilmente manipulável, alienável. Nós precisamos ler mais. O professor precisa ler.
Como é que eu vou formar um leitor se o professor também não lê? O professor tem que ler antes de tudo. E antes de costurar com vocês a ideia da criança, imaginemos o cidadão em construção. Imaginemos a estátua da escultura Bob Carlyle, o ser em construção. Self-made man, isso? Isso? Bob Carlyle? Imaginemos o ser em construção. Aí nós temos aqui uma estrutura de educação, uma estrutura de Estado e uma estrutura de família. Não é dever de ambos? O de ambas. Temos deveres constitucionais. A Constituição Federal, nos seus artigos 205 e 214, preconiza a educação como direito inalienável. Está lá. É o topo do ordenamento jurídico. Nosso maior escopo é a Carta Magna, a Carta Cidadã. Não é isso? Nossa 7ª Constituição, é isso? Ela dita as regras para a educação nacional. Abaixo nós temos a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que faz os ditames e regulamenta a educação para todos os níveis e modalidades e etapas. Nós temos as diretrizes curriculares nacionais que orientam os currículos Brasil afora. Nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que vai orientar e vai trabalhar especificamente em competências e habilidades. É o que nós fazemos desde a creche. Estimular habilidades, competências, cuidar, brincar e educar, indissociáveis na creche. Professora, isso não lembra a educação clássica, a educação dos gregos? Lembra? Há muito tempo atrás, nós tínhamos a educação clássica chamada de trivium, onde a gramática, a lógica e a retórica, elas eram indissociáveis a partir do início de tudo. Isso, Grécia Antiga. Formaram brilhantes homens. Mas deixava a desejar alguma coisa. Hoje nós trazemos esse trivium dentro da Base Nacional Comum Curricular. Mas com um adendo. Hoje o homem contemporâneo mudou. A criança contemporânea mudou. Nós temos os nativos digitais. Nós temos até analfabeto digital, não é isso? Na minha EJA, por exemplo, nós estamos ensinando como fazer Pix. Eu vou para a lousa e vou ensinando didaticamente para eles bem devagar, bem de forma elucidativa. O professor tem que fazer isso. Use de várias concepções pedagógicas para chegar ao fim. Se ele não conseguiu aprender, a culpa é sua. Use estratégias alternativas pedagógicas, concepções alternativas, mas chegue no resultado. Tudo isso, e o Sistema Nacional de Educação, que ainda está paralisado no parlamento, seria como se fosse o SUS da educação, para financiar e articular, para que ninguém fique de fora. Minha gente, o nosso país ainda não foi. O nosso país ainda não deu um salto de educação. É a 8ª maior economia do planeta. Tem um PIB gigantesco. Mas esse PIB fica nas mãos de quem? Se a gente olha dados da Oxfam Internacional, da Semesp, nós observamos que 63, agora subiu para 68, das riquezas fica nas mãos de 1% da população. E os 50% mais pobres, são mais de 100 milhões, ficam com 2% da riqueza. Isso é abissal. Isso não se vê em outros países vizinhos, como o Chile, por exemplo. Nós precisamos mudar. E toda essa questão socioeconômica impacta o ser em construção lá embaixo. Impacta lá na casa. Porque daí o livro é caro, a mãe não tem condições de comprar livro sempre, ela tem uma correria, boa parte dela é solo. Diretora, não justifica. Em certa parte justifica sim. O livro tem que ser barateado, nós temos que ter mais bibliotecas abertas. Não sou contra a academia, que tem academia também, não tem problema nenhum. Mas mais bibliotecas, mais academias, sem problema nenhum. Cuidando de tudo. É o trivium grego. Né, gente? E somando esse Sistema Nacional de Educação, nós temos o que é... Mas, diretora, tem lugar que não deu certo, tem lugar que deu certo no Brasil. Exatamente. Nós temos Sobral no Ceará. O Ceará no Nordeste, isso. Então, preconceituosamente, a gente ouve frases e fala sobre o Nordeste exatamente lá. Lá dá lições para o Brasil todo de como se articular, de como se mobilizar para um fim, no caso da educação. Vou te dar um exemplo sobre Sobral, no Nordeste.
quando a família quer e quando a escola quer, acontece. Quando a escola fortalece os seus colegiados, quando a faculdade fortalece os seus colegiados, flui. Porque a gente reivindica. Povo reivindicado, povo unido, conquista mais coisas. Foi isso que aconteceu em Sobral. Tudo que acontece em educação é mais moroso, mas funciona. Acontece. Mas se não fizer, vai levar uma geração inteira. Se não for bem alfabetizado, ele leva essas consequências a vida toda. Vocês verão isso por aí. Vocês serão futuros professores. Né? E aí o que acontece no Nordeste também, o povo pressionou tanto que o poder público teve que destinar parte do seu ICMS para a educação. E com isso o investimento do aluno aumentou. Diretor, então o problema do Brasil é o investimento? Também. Vou dar um dado para vocês. Gente, a palestra que eu preparei é para 3 horas. Eu vou tentar reduzir porque eu vi que o horário também está um pouco curto, né, professora? São 50 minutos. É? Aí, se vocês gostarem, naturalmente vocês me convidam, eu prometo que eu venho e a gente fala mais calmamente, com mais dados, porque, modéstia à parte, gente, eu vivo lendo, vivo estudando, vivo pesquisando, porque a formação continuada faz parte da nossa vida diuturnamente. Nós que escolhemos, nós que almejamos ser docentes, a formação continuada tem que ser continuada. Muitas vezes eu estou acordando e quero ver uma notícia diferente. Vi uma notícia que me alegrou sobre o piso nacional dos professores, que passa de 4.800 para 520, através de uma medida provisória enviada no Congresso em janeiro. Passou na primeira Câmara, que é a Câmara dos Deputados, depois no Senado. Passou no Senado e ele vai agora para a sanção ou veto do Presidente da República. Muito importante. Além disso, nós temos análise também lá no STF sobre a incidência do piso ao longo da carreira do professor. Por que, diretora, a senhora está falando disso e está falando de leitura? Porque tem tudo a ver com leitura. Tem tudo a ver com leitura. Porque se eu não valorizo o docente, quem que vai querer ser professor? Mas posso pesquisar o que a senhora diz? Pode. Porque eu leio muito, estudo muito para isso. Eu converso com muita gente. Né? Recentemente estava conversando com os alunos de Alfenas, em Minas Gerais. Na Universidade de Alfenas. Porque me viram nas redes sociais. Estavam procurando uma travesti. Disse para falar na faculdade alguma coisa do movimento LGBT. Aí eles viram, olharam, me viram. Filmando em frente da minha escola uma Matagá. Me viram, já entraram em contato comigo, já dei 2 palestras lá. E me convidaram para ir pessoalmente. Mas fico muito feliz, a agenda é bastante cheia. Então não dá para ausentar, para ir até lá, mas eu gostaria. Então, gente, é assim. Tudo isso aqui, toda essa parte técnica para falar que o professor tem que ser bem preparado. Além de ser bem preparado, ele tem que ter uma valorização. Para que quem faz um curso equivalente receba mais ou menos de forma equitativa o que ele recebe para atrair. Foi assim que a Noruega fez, a Suécia fez, a Finlândia fez, cooptou os alunos. Cooptando os alunos, melhorou a carreira, melhorou a valorização, ofereceu cursos de mestrado e doutorado para esses professores que eles cooptaram, e esses eram os futuros professores. Uma equipe brasileira esteve na Finlândia recentemente para saber, meu Deus, a Finlândia em primeiro lugar, o Brasil quase último, o que acontece? Chegaram lá e escutaram da professora. Não é que a gente ensina eles a enxergar, a olhar a rua, a olhar o que acontece na rua. Não tapa na cara, né, gente? É ensinar o que acontece na realidade. A escola é parte integrante da comunidade, é uma amostra da vivência, uma amostra do local, é uma amostra do microambiente, do microcosmo onde a criança vive. Nada mais justo que ela entenda o microcosmo dela para transformar o microcosmo dela, senão vai transformar o quê? Primeiro, a gente entende a nossa realidade, a nossa volta, o que falta, que preconceitos existem ali que precisam ser desconstruídos, que ideias tem ali que atravanca e faz com que essa comunidade não conquiste certas coisas, e a partir disto elabora-se um panorama, um exemplo que eu vou dar para vocês. Bolívia. A Bolívia é um país andino, a capital da Bolívia, La Paz, está a mais de 3.000 metros de altura. E a Bolívia
recorreu a um método cubano chamado Yo Si Puedo. Em Yo Si Puedo, eles tiraram xerox de apostilas. Eu entrei em contato com a apostila de Yo Si Puedo, tem na internet. E as pessoas que sabiam ler um pouquinho mais, eles eram convocados e ganhavam lá uma cesta básica, alguma coisa assim, gente. Não tenho essa certeza, mas era como se fosse isso. Para ajudar o vizinho que não conseguia, não tinha esse conhecimento. E mais investimento do governo, que é a Bolívia, um dos países mais pobres do planeta. O que a Bolívia fez? Em 2008, ela vai até a ONU e decreta, a equipe da ONU, após uma longa investigação, e decreta o fim do analfabetismo naquele país, em 2008. Outro tapa na cara da educação brasileira, não é? Nós não conseguimos fazer isso ainda, nós não conseguimos erradicar o analfabetismo. Já falei para vocês que, de acordo com o INAF, é o indicador de alfabetização funcional. O INAF do ano passado, ele diz o seguinte, um alerta: 30% dos brasileiros são analfabetos funcionais. A população economicamente ativa. Se for ver a massa toda, um em cada 4 brasileiros são analfabetos funcionais. Isso é grave, isso é gritante, isso é alarmante. Para a gente que está na educação, isso dói. É uma ferida aberta. E tem que ser preenchida, tem que ser sanada, tem que ser curada. Nós precisamos criar alternativas. Eu gosto de dados, eu gosto de comparações. Muitas vezes eu tenho um tempo que a creche você não tem quase tempo. Está aí a Elissa, com a mãe dela, que é minha funcionária, que corre praticamente o dia todo, é responsável pelo universo dos bebês na creche. E esses bebês, enquanto tomam banho, eles manuseiam livros. Porque eu entendo que a gente conquista, a gente transforma mentes. O cidadão torna-se emancipado através da leitura. Eu tenho um dado, gente, curioso. A China é um país que está em 2060. A China, o que falam da China pra gente, vem muito preconceito sobre a China. Mas a China, ela está aí. É um dos países bélicos mais poderosos do planeta. Desenvolve tecnologia altíssima, né, em todos os sentidos. Bate de frente com a potência hegemônica, que não grita tão alto mais, porque não tem a China para fazer frente, em todos os sentidos. Inclusive é o país que mais publica pesquisas científicas no planeta. Ela passou de copia e cola, na década de 90, para um país altamente industrializado tecnológico, cientificamente, no século XXI. Por quê? Houve um investimento maciço em pesquisa, em educação, ampliou, duplicou-se o tempo de criança e qualidade na escola e valorização do profissional. E o que tem a ver com leitura? Tem a ver com leitura que, se valorizamos o profissional, se incentivamos o profissional, formamos o profissional e ele seja um formador continuado e que leia continuadamente, ele vai, logicamente, transmitir esses conhecimentos, essas habilidades na BNCC, habilidade e competência, para os seus alunos. Né? Isso é imprescindível. E aí nós temos ali, a criança, ela entra, eu falei do acesso, né? O acesso, que é o item 1, que é todo mundo na escola, que é a universalização. Isso nós conseguimos, está todo mundo na escola. Cerca de 96% das crianças, ainda tem criança fora dela ainda, mas boa parte está lá. Tenham acesso. Diretora, tem obrigatoriedade? Tem. Nós temos uma lei que diz que ele tem que ficar dos 4 aos 17. Beleza. E tem que ter responsabilização também. É a responsabilização que precisa ser mais forte. É a responsabilização de famílias e escola que tem que ser mais forte. Em todos os lugares do mundo onde a educação deu certo, existe uma cobrança social sobre a escola e a escola sobre a sociedade. Nós temos ali, depois que teve o acesso, que é a universalização, a obrigatoriedade, o item 2 é a permanência com qualidade. O sujeito está na escola, está matriculado. Estando matriculado, essa permanência com qualidade, permanência dele nas instituições oficiais tem que ser com qualidade. E a leitura é uma necessidade básica. Nós temos o escritor Antônio Cândido, maravilhoso, já nos deixou e deixou um legado.
Quando eu li, faz muito tempo, lembrei, a gente não pode esquecer nunca, né, gente? O direito à literatura. O direito à literatura é um ensaio que o Antônio Cândido escreveu em sua ensaística em 88. E ele diz assim, que a leitura é tão importante, a leitura em seu conjunto, a literatura é tão importante, que ela tem que ser uma necessidade básica, assim como comer, assim como a educação, assim como a moradia. Ele está coberto de razão. Coberto de razão. É importante. É o que importa, aquilo que vai para dentro. Isso que importa. Tá bom? E essa permanência com qualidade, nós falamos ali, e nós temos várias ações do poder público e da família. Para quê? Para que esse pequeno sujeito em construção incida sobre ele, professor valorizado, professor que tem ali um piso respeitado, um Estado que valorize o professor. Tudo isso em consonância, a criança com seus direitos não violados, respeitados, faz com que a criança, com toda certeza, né, desenvolva o hábito pela leitura, que não é difícil, não é segredo. Isso nós já provamos desde que o mundo se conhece e produz escrita, né? Nós temos a criação do Fundeb. O Fundeb é um fundo que ajuda, aliás, na verdade, ele financia a educação pública. É um fundo estadual e municipal, porque saem uma alíquota de alguns impostos do estado e do município para compor o Fundeb. Então, esse fundão, mais complementações do MEC, né, do governo federal, complementação, vai incidir sobre a valorização do professor, o pagamento dele. Esse bolão, esse fundão, 70%, era 60%, agora é 70%, é destinado ao pagamento dos profissionais de educação. E 30% para a MDE, para construção, para reforma, construção, compra de material. Mas se o gestor quiser pagar os 100% do Fundeb para remuneração dos profissionais, a lei também permite. Então, quer dizer, nós temos dinheiro, nós temos como fazer, nós sabemos como fazer educação de qualidade. Nós precisamos de mais mobilização. Quando eu falei para vocês em mobilização, a China fez em 49 uma reforma agrária e deu 0,7 hectare para cada habitante. Em 49, a China tinha 80% da sua população analfabeta. Desenvolveu um programa parecido com o programa Iosipoedo da Bolívia. Hoje a China tem 2,2, 2,5 de analfabetos. Um dos maiores países do planeta, 7 vezes maior que o Brasil em população. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Aconteceu lá o maior programa de erradicação de fome, de miséria e também de educação na China. E nós ficamos. Porque nós, em 1950, 1949, nós tínhamos 50% de analfabetos. Metade da população brasileira era analfabeta. Hoje nós temos, os dados oficiais dizem, em torno de 5,6, ou seja, quase 10 milhões de analfabetos. Nós precisamos de uma mobilização da população, das autoridades, assim como aconteceu na Bolívia, que erradicou o analfabetismo em 2008. A Bolívia é um país vizinho nosso. A Venezuela, em 2005, também erradicou o seu analfabetismo. Isso é importante. Argentina e Chile, 2,2, 2,5, próximos à erradicação total. Nós, o gigante da América do Sul, ainda continuamos atrasados. E é uma corrida muito grande frente às tecnologias que nós estamos falando hoje. Por quê? As tecnologias, a globalização é benéfica e também é maléfica do ponto de vista de como a gente enxerga a educação. Para a educação, se a gente abole os livros, alguma coisa, não vai bem. Tanto é que a Suécia voltou com os livros novamente. Desde a educação infantil, não abandonou mais. Voltou, porque viu que estava existindo um retrocesso. Tem inúmeras pesquisas, andam aí pela mídia mostrando, evidenciando
que crianças que leem mais são diferentes, têm outro olhar, tem um olhar de empatia, tem um olhar crítico. A criança que é de tela guiada ou teleguiada, não é? É um disparate. Um disparate. E aí nós temos isso, gente. Salário de educação, tudo isso que a gente fala em outro momento. Os conselhos de fortalecimento, é importante fortalecer os conselhos e colegiados de escola. Como o conselho de escola, como o conselho de Fundeb, como o conselho municipal. Por quê? É a mobilização que dá resultado. Nós temos algumas cidades do Paraná que se mobilizaram, entenderam que se mobilizar, a coisa flui, a coisa acontece. Então, quando a populace se mobiliza, a coisa flui. Então, nós precisamos. E como professores, nós somos formadores de opinião. Nós somos mobilizadores por natureza, né? Falamos, então, do acesso dessa criança que chega na escola a partir dos 4 meses, no caso da creche, obrigatória das 4 às 17. A permanência dela com qualidade, todos esses indicadores para incidir na permanência. Mesmo assim, o Brasil é um dos países que mais tem evasão, repetência, né? Haja visto o ensino médio. E nós temos depois também como parceira, como dever, a família. Olha lá, parceria, uma conscientização, uma corresponsabilização. Eu também é corresponsável pelo sucesso ou pelo fracasso. Porque o que a gente deseja é o acesso na escola, a sua permanência com qualidade e a garantia de sucesso, que é o sujeito não construído, que ninguém é inacabado. Não é verdade? A gente passa o tempo se acabando, mas ninguém é inacabado. E depois, nós temos alguns desafios que permeiam o sistema educacional, que fazem com que essas crianças, com que incidam sobre a educação dessas crianças. E essa incidência faz com que haja um desinteresse pela leitura. Tanto é que tem pesquisas que dizem que boa parte não lê porque não tem tempo, que desinteressa. Ou mal sabe ler. Nós temos ali o indicador do alfabetismo funcional. Expliquei para vocês. Nós tínhamos lá, em 2016, 71% das pessoas eram analfabetas funcionais. Esse índice reduz para 30%, ainda ele é muito alto. O analfabetismo, que é em torno de 5,6% da população, que é altíssimo para um país como o nosso, quase 10 milhões de pessoas. Desigualdade socioeconômica, que eu trouxe dados relevantes, né, sobre a distribuição da riqueza do país. Se a gente pega o Mato Grosso do Sul e todo o PIB só da soja do Mato Grosso do Sul, e divide para a população, dá mais de R$56 mil para cada habitante do Mato Grosso. O Mato Grosso torna imediatamente o país mais rico do planeta. Só que toda essa riqueza, ela vai para as multinacionais, ela vai para os bancos, para os fazendeiros, e para quem trabalha 3, 4, 5% para os operários. E boa parte é mecanizada, não precisa. Então, ela gera lucro para compor esse 63, 68% de riqueza para uma minoria, para uma elite do atraso. Porque não gera nenhum tipo de riqueza intelectual, nenhum tipo de incentivo à pesquisa científica na universidade. Isso não é gerado. Isso é grave, né? Nós temos ali também a população que não lê, praticamente a metade da população não lê, justifica que não lê, porque muitas vezes não sabe ler, não tem livro, o livro é caro. E nós precisamos, desde a educação infantil, incentivar. Como eu falei para vocês que na minha escola nós cerramos as gôndolas que tinha, os armários que tinha, abrir armários com livros conservados, porque nós guardamos ainda uma ideia classicista de que o livro tem que ficar guardado, intocável, porque na época dos monges, na época católica antiga, onde só se copiava e mantinha para que ninguém tocasse, essa ideia de não tocar, do intocável, ainda permanece. Nós encontramos lugares que os livros ainda, professora Elissa, estão intocáveis, né? Não pode, os livros têm que ser
manipuláveis, têm que ser explorados, né? Ele fala alguma coisa que está falando com a gente, como diz Fernando Pessoa, né? Deixa eu ver mais que é importante para a gente falar, para eu poder falar algumas coisas. E o sujeito em construção, a garantia de sucesso, que é o final. Nós temos ali o ler sem saber ler na creche. A criança sem saber ler engatinha-se e consegue ir buscar o livrinho dela. Quando eu vejo isso, eu fico muito feliz. Eu falo, olha, é o início de todo o processo. E ele tem que continuar. Só que é triste quando você vê que a criança lê 7,2 livros no Fundamental 1, lê 6 alguma coisa no Fundamental 2 e lê 5 no ensino médio. É triste porque ela vai decaindo. Então ela vai ler o quê quando sai da escola? Né? Então o brasileiro, a média é 4,5 livros ano, é muito pouco. Tem pessoas que nunca leram Dostoiévski. Não é? Prática pedagógica contextualizada. A legislação é bem clara. Use o que você quiser usar desde que dê resultado. É o uso de concepções pedagógicas variadas, não tem problema nenhum. Mas tem que chegar até o aluno, tem que estabelecer-se essa ponte. Essa mediação é importante. Se ele não conseguiu, você ainda está com déficit. Você precisa se versatilizar. Vai encontrar uma outra metodologia. Na minha EJA, a mesma coisa. Adota uma forma de trabalhar. Quando eu vejo que não dá certo, vou para uma outra coisa. Você vai de Piaget, Montessori, Paulo Freire, de melhor que a Ferrari, né, gente? Mas ele tem que conhecer. Esse multiletramento que acontece hoje, ele atrapalha a formação do leitor. Por quê? O multiletramento favorece explicitamente a tela, que muitas vezes na casa é mais cômodo. E ao mesmo tempo você cria uma geração de teleguiados. Reforço sobre isso. E isso é grave. Quando você vê outros países que despontam, e a gente ainda está ficando. Nós não demos um salto de qualidade. Sobral deu um salto de qualidade. Tem o melhor ensino do país. Recebe prêmios internacionais. Por quê? Não treina para vestibular. Não treina para provas oficiais. Prepara para a vida. Prepara a leitura para a prática do dia a dia. Para a vivência. Eu quero que a minha criança em construção na creche adeque o que ela leu, adeque o que o professor contou, adeque o que ela viu, muitas vezes nem sem saber ler, sai da creche nem saber ler. Ela adeque aquilo, aquele conhecimento, né, aquela competência na vida dela. Essa é a ideia da leitura, em sua prática cotidiana. E a praxis do docente, ela tem que ser recheada de conhecimento para fazer com que o professor encontre essa mediação, encontre uma alternativa para chegar lá, né? Deixa eu dar uma olhada, já falei. E nós corremos um risco se a gente não valorizar os docentes. Nós corremos um risco sério do tal do apagão na docência. E já não estamos encontrando professores mais. Até 2040, nós temos uma pesquisa que nós vamos ter uma falta aí de mais de 250 mil professores. Se não valorizar esses profissionais agora, a carreira deles agora, sofreremos um apagão. Isso é sério, né? E ainda mais no nosso país, nós que precisamos alavancar, nós precisamos dar um salto de qualidade. Nós ainda não conseguimos dar esse salto de qualidade, ele é esparso. Algumas cidades conseguem, né? Tem mais alguma coisa? Pode. E eu concluo, gente, falando sobre a pedagogia, que é a condução, é a mediação, o alcance, é o conhecimento, é a constante busca, a constante leitura, é o professor leitor, o professor mediador, o professor pesquisador, o professor fiscalista. Tudo isso o aluno em construção absorve, porque nós temos, a gente lembra da educação clássica grega, o trivium, né, a gramática, a lógica retórica presente nisso, isso é importante, né? E a gente enxerga
o pedagogo, né, a partir de 2015 nós tivemos essa celebração importante dessa data justamente para marcar a mãe de todas as outras profissões, que é a de professor, né, a pedagogia. E eu dou exemplo do almoço de domingo. Antigamente, quando as pessoas se juntavam, se reuniam, especialmente em casas ou na comunidade, era comum cada um levar um prato, cada um levar alguma coisa para compartilhar. Chegava na casa da mãe ou na comunidade e colocava tudo aquilo. E ali, compartilhavam juntos, conversavam juntos, brigavam juntos, riam juntos, aprendiam juntos, trocavam ideias juntos. E no final, cada um ia embora com um prato maior do que trouxe. Com um prato maior do que trouxe, com muito mais coisa do que trouxe, fisicamente e também aqui, mentalmente. Eu comparo a pedagogia. Eu comparo a criança quando entra para a escola, ela traz a sua vivência. E essa vivência é partilhada com outras vivências. Nós não podemos negar a vivência da criança. Ela já chega para a escola com um rol de situações, né? Vivências. Essas vivências são partilhadas, compartilhadas, brigam, choram, aprendem em conjunto. O docente usa inúmeras técnicas de conhecimento. E no final, isso é permanência com qualidade. E no final, ela sai da escola, deverá sair da escola com muito mais do que ela chegou. Essa é a ideia. Essa ideia, em suma, é a ideia da pedagogia, né? Comparando aí simplesmente, né? Hoje, dificilmente as pessoas se reúnem. Bem mais difícil, bem mais fluido, né? Nós percebemos a tendência cada vez mais o isolacionismo, o individualismo, né, gente? Momentos desses, de compartilhar conhecimento, da gente aprender em conjunto como esse, estão se tornando cada vez mais escassos. Então é assim, eu concluo a minha fala sobre formação do leitor, desde a educação infantil até lá a EJA, onde eu também dou aula, eu também ministro aula lá na escola Fausto Rodrigues do Paraíso. O professor, antes de mais nada, tem que ser leitor, tem que ser fiscalista, tem que ser conhecedor, buscar constantemente, né? E a partir disso, ele, logicamente, usar essa prática, com essa praxis, ele consegue formar o pequeno cidadão. Porque nós temos o aparato do Estado com todos esses mecanismos, desde o Fundeb, o financiamento, o piso do professor, QMSE, QESE, todos os programas oficiais para garantia e permanência do sujeito, da criança, do indivíduo na escola. E do outro lado, a família, responsabilizada com interesse, lendo para o filho, uma série de coisas, para que ele conclua, para que ele consiga depois entrar na universidade pública, que é dele de direito, né? Inclusive nós investimos muito pouco na educação infantil e muito mais na educação superior. Se a gente faz uma comparação, o Brasil investe, gente, R$20 mil por aluno, por ano, por aluno. Os países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, Noruega, Finlândia, investem quase 70 mil. 20 mil Brasil ano, 70 mil os países da OCDE. Onde é que mora a diferença? No investimento. Investimento por aluno. Por isso que nós lutamos, nós brigamos agora no Plano Nacional de Educação 2024-34 para a inclusão do CAC. Antigamente nós tínhamos o CAQ, é o CAC, Custo Aluno Qualidade. A Avaré recebe uma verba, dividimos por todos os alunos e dá um valor aluno de Avaré, um valor aluno região, valor aluno Brasil. Com a adoção do CAC, é o investimento inicial, nós observamos a escola individualmente, a gente vê o que a escola tem, o que ela precisa para oferecer qualidade, inclusive na remuneração dos professores. E aí sim, esse montante nós dividimos pela quantidade de alunos.
É o CAQ, Custo Aluno Qualidade Inicial. Isso está no Plano Nacional de Educação. Foi aprovado e sancionado agora em 24 e tem validade começa em 20, aliás. Começou em 25 e tem validade até 34, que ele é decenal. Diretora, vocês recebem também o dinheiro da escola? Recebemos, se chama o programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, de acordo com as crianças, a quantidade de crianças. Mas ele, como eu disse, é feita uma análise nacional e cai na conta da escola um pequeno valor. Diferente do CAQ, que é o Custo Aluno Qualidade Inicial, que você vai priorizar, protagonizar o investimento. Se no Brasil investe-se 4,4%. Diretora, o Brasil investe 4,4% do PIB. Mas a Noruega, a Finlândia, a China também. Qual a diferença? Onde é que está a diferença? Investimento por aluno. É o investimento por aluno que é uma das razões para a gente continuar no atraso. Nós somos um país, a 8ª maior economia do planeta. O PIB, mas o nosso PIB, já expliquei para vocês, que boa parte dele fica concentrado. É uma desigualdade grotesca que impede, é um impeditivo para que a educação dê um salto de qualidade. Então, encerro a minha fala, gente. Fico agradecida mais uma vez. Agradeço toda a equipe da UniFSP. Convido a todos e todas para conhecer a minha escola, conhecer a escola pública. A escola pública é o maior patrimônio de um povo. Quando o povo entender que é na escola pública, que ele fortalecendo, ele mobilizando junto com a escola pública, as coisas vão acontecer. A exemplo da Bolívia em 2008. Mobilização popular. Isso é importante. A gente sai, a gente rompe com esses ciclos de pobreza, inclusive intelectual. Isso é moralizante. Isso é urgente. Se a gente quiser, né, almejar uma educação de qualidade, onde nós tenhamos aí uma população alfabetizada, não semi-alfabetizada, a gente tem que começar a desejar. Então, a tarefa também um pouco está nas mãos de vocês, que nós vamos encontrar por aí, né, como diz o grande Milton Nascimento, nos bailes da vida, nas escolas da vida, né, gente? Agradeço e até uma próxima, gente. Obrigado.